Hoje nós temos mais histórias, gente diferente aqui para dividir um pouquinho com vocês da sua jornada, da sua caminhada. Para mim, quem tinha depressão era coisa de gente fresca, Né? E aí eu fiz uma formulazinha, a pessoa tava com depressão, eu falo, ó, toma isso aqui que vai resolver. E ajudei bastante gente com isso. Como que eu posso ter depressão se eu tô ali num relacionamento com Deus, adoro a Deus, eu sou cristã? E foi assim, só que aí, tipo assim, dependendo do remédio que você toma, você acaba ficando dependente. E eu não queria ficar dependente. Eu posso te dizer que a música pra mim é uma terapia. Vamos pra cima, nós vamos vencer, isso não dura o tempo todo. Não é porque sou cristão que eu não estou suscetível a ter uma doença como essa. Então assim, quando a gente fala da gente, a gente emociona. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Reaviva Podcast. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você já se inscreveu e se você ainda não é inscrito, já aproveito para pedir para você se inscrever, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos episódios ou alguns outros materiais que a gente vai estar disponibilizando aqui neste canal e aproveita também para compartilhar, tá bom? Hoje nós temos mais histórias, gente diferente aqui para dividir um pouquinho com vocês da sua jornada, da sua caminhada, ligado ao Ministério da Música e também ligado aqui a esse Ministério Reaviva. Então fica com a gente até o final, que você tem muito para aprender e muito para ouvir hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vou apresentar os nossos convidados de hoje, Geise e Genilson. Geise e Genilson, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Feliz de vocês estarem aqui. Fiquei imaginando esse dia e falei assim, eu quero participar desse podcast. Por que eu tô falando isso? Porque no último não foi eu que acompanhei, né? A gente teve aqui o Fernando fazendo a apresentação, mas eu falei assim, não, com a Geise e o Genilson eu quero participar, eu quero estar à frente, porque, assim, são amigos de longa data e a gente já cantou muito tempo juntos, né? Então a gente vai dividir um pouquinho dessa história aí também com vocês. Gratidão, então, por aceitar o convite. A Geizinha, Nós eu fiquei... que agradecemos. Geizinha, eu falei assim, ó, Geizinha, eu já tô na intimidade aqui, tá? Geizinha por causa do tamanho, né? Essas minhas baixinhas. Geizinha, eu fiquei pensando, mas a Geise, ela não acha que ela não vai querer participar. A Geizinha corre das câmeras. Aí quando eu falei com ela, não, participo, tô tranquilo. Eu falei, não acredito, que bom. É porque eu nunca faço nada sozinho, né? Aí quando você falou, seu irmão vai participar, eu falei, então tá bom. Tá explicado. Então, tudo certo. E aqui vocês já viram que a gente sempre tá trazendo, assim, famílias. Vocês estão vendo que o nosso ministério, ele sempre tá envolvendo famílias. Então, a gente tem aqui o Genilson e a Geise, que são irmãos. A gente trouxe aqui no episódio anterior a Paloma e o Yuri, que são um casal. Vocês já viram também a história do Marcos e a Bárbara, que são pai e filha, e também tem muitos outros que, por mais que não estão vindo aqui juntos ou que não virão, a gente tem muito aquela questão da pessoa que é da família apoiar, seja cuidando dos filhos ou seja trabalhando no próprio ministério, assim, mais voltado para os bastidores, mas tá sempre a família envolvida, isso é muito importante. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esses dois, né? Vamos lá. Eu fico pensando assim, acho que já conheço bastante, né? Convivi muito tempo com eles, mas no meio do caminho, anos, né? Vários anos. Eu acho que pelo menos uns 12 cantando juntos. Por aí. Mas no meio do caminho a gente percebe que a gente, por mais que canta junto, passa muito tempo junto, a gente não conhece as histórias. A gente não conhece aquilo que aconteceu lá, né, dentro da casa, né, mais na intimidade, que você não trouxe, mas que muda. Muda a sua história, muda a sua forma de agir. Então, hoje eles vão dividir também um pouquinho mais dessa intimidade com a gente. Então, você fica por aí, não sai, pega a pipoca, fica com a gente até o final para você conhecer a história desses dois.
Então vamos lá. Eu queria saber de vocês como é que vocês iniciaram assim na música. Eu sempre tenho essa pergunta, eu sempre tenho essa curiosidade. Eu acho que o público também. E eu imagino que deve ter começado bem cedo, né? Porque eu acho que vocês são adventistas de berço, né? Sim. E pelo jeito a família já era musical. Então assim, falem como é que começou. E eu quero que os dois falem, tá? Podem ficar à vontade, quem quiser começar. Primeiras damas. Bem, a gente é adventista de berço e papai, ele não era adventista quando conheceu mamãe, mas ele já cantava, já mesmo não sendo adventista. Antes de ele se tornar adventista, ele tocava nas noitadas, bateria, ele era baterista. Seu Genésio. Baterista. Baterista aí, não, novidade pra mim. E aí... mamãe teve primeiro o Maninho, né? E depois teve eu, mas desde pequenininha, acho que eu tinha uns 5 anos, a família já cantava. A gente cantava nas igrejas. Papai e mamãe sempre foi muito envolvido com as coisas da igreja. E depois de um tempo, foi criado um grupo, né? Até com eles também, que era o grupo vocal ID. Então, desde muito pequeno que a gente canta. Menos solo, né, Geizinha? Menos solo. Pra quem não sabe aqui, ó, Geizinha foge de solo, mas tem uma voz maravilhosa. Aí, às vezes, a gente dá pra ela, né, desde a época do Genilson, né, no Grupo Vida, e agora também com o Estevão no Reaviva, dá algumas partezinhas assim, que é fundamental pra música, mas que ela praticamente não aparece. Mas se você observar, você vai ver aquela vozinha fininha lá, é a Geizinha, escondidinha fazendo. E o interessante é que quem olha não fala que é ela que tá fazendo, porque enquanto algumas pessoas, né, faz careta pra chegar na nota, você olha pra ela, tá... Né? Acho que não muda nem a expressão. nem muda a expressão. Ai, muito bom. E assim, a minha história começou também muito pequeno, né? Lá em casa sempre foi muito musical. Eu me lembro quando a gente morava a residência nossa era de madeira, né? E eu lembro que era final de semana, sexta-feira, sábado à noite, os rapazes da igreja iam lá para casa, e aí meu pai ensinava eles, né? Quarteteiros, né? E eu ficava ali brincando, enquanto eles ensaiavam, eu ficava ali brincando na sala com os amigos do meu pai, né? Esse pessoal aí que na época era velho, né? Tinha uns 30 e poucos anos, né? Pra mim era velho. Mas assim, a gente percebe que isso aí, apesar de eu estar brincando e aparentemente não estar prestando atenção, hoje, qualquer música dessas antigas que canta, eu sei a letra, porque eu ouvi nessa época. Então a gente educa, a gente aprende ouvindo. E aí foi, né? A gente foi crescendo, desenvolvendo. Meu pai depois entrou aí na questão de grupos musicais, o Grupo ID. Paralelamente ao Grupo ID nasceu aí o Grupo Joias, que na época os dois grupos eram dirigidos pela Zelinda, né? Na época. E meu pai ajudava nos ensaios, minha mãe também fazia parte. E aí foram passando os anos, a gente foi crescendo, né? Quando eu participei do Grupo Joia, participei da primeira formação, os primeiros 10, né, que foram chamados aí para participar. Eu tinha 10 anos na época. Nossa! Era um grupo infantil? Era. Começou infantil. Começou infantil. Olha só, mais novidade começou pra infantil. mim. Que legal. Mas aí depois de um tempo, nasceu o Grupo Vida, né? Eu tinha que trazer essa questão do Grupo Vida, porque eu acho que a maior parte da vida de vocês foi nesse grupo, né? À frente, dirigindo. Então já aproveita e conta um pouquinho dessa história pra gente. A história do Grupo Vida é uma história bem comprida. Eu vou resumir bastante. Ela se mistura com o meu crescimento, o desenvolvimento nas atividades da igreja, né? Então, meu pai sempre mexeu com música, ele é da área de eletrônica, né? Então, ele mexia no som da igreja, e aí eu fui aprendendo, fui vendo, fui acompanhando, depois eu fui fazer cursos, né, nessa área, me formei na área de eletroacústica para desenvolvimento de sonorização, caixas de som, esses detalhes aí.
E nesse desenvolvimento eu também comecei a aprender o instrumento, né? Já quando minha irmã nasceu, ela ganhou um pianinho de criança, né? Aquele piano vertical. E aí ela ficava tocando as musiquinhas, que vinha uma partiturazinha e ficava tocando notinha. Eu sempre fui de tocar muito de ouvido. Então eu ouvia uma música, eu ia lá no piano e tirava. Isso aí foi me educando aos poucos, né? E aí o Grupo Vida, ele surgiu depois já que eu já estava tocando saxofone. A gente fez na época até o pastor Wilson com o Douglas, acabei ensinando o sax para ele e a gente ficou com um Instrumental Vida. A gente passou 4 anos com o Instrumental Vida, que era eu no sax, o Douglas no outro sax, aí tinha a Débora no teclado, a Régia também fazendo piano e o Oséias fazendo contrabaixo. Então a gente saía com esse grupo instrumental, aí vamos ver aí, 87, por aí. Vão descobrir sua idade desses dias, não queria falar nada não. Então nessa época a gente passou 4 anos tocando nas igrejas com esse instrumental, e aí depois alguns amigos nossos, né, o Grupo Joias ele foi se renovando. Nessa época eu já não fazia mais parte do Grupo Joias, né, eu tinha muita coisa para fazer, estudava na escola técnica, então era muito puxado. E aí o pessoal começou a vir de outras igrejas, da própria igreja nossa, o pessoal que estava sem fazer nada, os jovens, Genilson, vamos fazer um grupo, vamos pôr o vocal nessa banda, porque a banda era, pra época, né? 80 e alguma coisa, uma banda aqui em Mato Grosso não existia. Não existia. Não tinha nenhum teclado, nem um piano, quanto mais um instrumental. Então foi algo assim inovador para a época, né? E aí o pessoal falou, não, vamos pôr vocal, e eu sempre fui muito de conversar com meu pai, né? E meu pai sempre foi um grande incentivador para a gente trabalhar, servir a Deus na obra e tal. E eu falei, pai, o pessoal tá querendo pôr vocal. Eu achei interessante a ideia, só que mexer com gente não é fácil. E aí conversei com ele, falei assim, mexer com gente não é fácil. Eu falei assim, eu sei, mas vai ser legal, um grupo e tal. Aí ele falou assim, se você for, eu vou estar aqui para dar o apoio. Né? E aí a gente começou. E na época os grupos cantavam sempre em uníssono. E aí eu já comecei a fazer as loucuras, né, para a época. Então as primeiras músicas que a gente começou a ensaiar, acho que a primeira foi Clamor da Noite, né? Primeira música. Essa música é histórica, porque até hoje ela é cantada. Até hoje a gente canta ela. De vez em quando a gente faz o junta do grupo e canta ela. E assim, a gente já entrou dividindo em 4 vozes. E você que acompanhou, a gente nunca cantava a música igual era. Eu sempre colocava algum detalhe a mais. Tinha bastante gente, né? Tinha bastante gente. Eram o quê? 16 vozes na época. E aí começou, né? Começamos a ensaiar. Em 96 foi a nossa primeira apresentação, né, do grupo. Aí tinha a Geizinha, que era quase uma criancinha, né? A gente... aí tinha a Viviane, que era a Simone. Andressa. A Daiane, a Andressa. Aí tinha o Chico, Lucinéia, Geslaine, Wesley, o Dum, né? Hoje pastor Dum, pastor Wesley, né? Bela, o primo. O meu primo, Genildo, né? Também fazia parte. Gesiel, Cláudio, o Douglas, Rodrigo também. Rodrigo, então essa galera aí formou a primeira formação, né? Em 96 foi quando a gente fez a primeira apresentação. E impactou a igreja. Porque até então o pessoal está acostumado só com aquele pianinho na igreja, né? E nessa primeira apresentação teve a gente cantou aquela música Toma Tua Cruz e a gente tocou com instrumental, né? E tinha o Adilson, né? O Adilson. Cláudio, né? Com aquele jeitão dele. O Cláudio, né? O Cláudio que cantou essa música. Vulgo Negão. Então, foi um impacto, porque a gente tocou essa música com 3 instrumentos de sopro, né?
4 instrumentos de sopro, que eram 2 sax, 3 sax e um trompete. Aí 2 violões, 2 teclados e contrabaixo. Na época só faltou bateria, né? E aí a música é uma música assim mais enérgica, né? E o negão gostava Dá uma balançadinha? E aí ele pegava o microfone de lado aqui e mandava, né? Mas foi uma época muito boa, muito boa. Isso foi só o começo, né? Eu acho que de caminhada aí, eu dentro do grupo fiquei uns 12 anos pelo menos, e eu lembro quando vocês comemoraram 15 anos de Grupo Vida, e depois ainda teve umas histórias aí pela frente. E Dona Geizinha aqui não tem cara, mas ó, ela botava ordem. A Geise sempre teve um papel muito, muito especial dentro do grupo. Porque o que acontece? Mexer com gente não é fácil. E na época a gente era todo mundo adolescente. E tipo assim, eu era da mesma idade do pessoal, com exceção da Geise e outros que eram mais novos. Mas eu tinha pessoas que eram um ano e 2 anos mais velho que eu, e eu tinha que, tipo assim, dar ordem e a pessoa tinha que acatar. Então, não era algo muito fácil, né? Mas, assim, Deus foi ajudando e as coisas foram andando. E a Geizinha teve um papel sempre muito especial, eu digo que ela é meu braço direito, né? Porque, assim, a gente tem altos e baixos na vida. Então, tinha época que eu falava, cara, não quero saber de grupo mais, eu tava tranquilo com o meu instrumental. E agora mexendo. Onde é que eu estava com a cabeça? E aí era ela conversando comigo, meu pai aconselhando, aí eu dava uma baixada nos ânimos, não, vamos mais uma milha, e sempre andando essa milha a mais. Então a Geizinha sempre teve um papel importante, porque ela era meu apoio. Quando eu tinha, porque todos nós temos problemas, né? Então quando eu tinha meus problemas, dificuldades, estava desanimado, ela fala assim, Ninho, o que tem que fazer? Sempre me chamou de Ninho, né? Maninho, ela só fala o Ninho. O que tem que fazer? Ela falou, tá assim, tá assado. Ela ia lá e chamava o pessoal na chincha e tal. Então ela era a minha voz quando eu não conseguia ter, entendeu? E isso é algo assim, que marcou bastante. A família em si sempre esteve à frente, né? Tanto vocês dois, como Genésio e Marlene, estavam conversando aqui antes da gente iniciar, e estava lembrando de quando a Marlene fazia agenda do Grupo Vida ainda. Então, cada um tinha um papel ali, cada um tinha sua função, e é isso que houve. Então, a família inteira... Sim. Isso é importante de ter a família como apoio, todo mundo abraçar um projeto. Sim. Isso ajuda muito para que aquilo que se quer desenvolver dê certo, né? Sim. Então, esses dois aqui sempre foram assim, junto com as famílias também, né? E olha, eu tava lembrando aqui, antes da gente começar também, quando eu entrei no Grupo Vida, eu morava muito longe, né? Cara, você foi muito inspiradora. Lá na região do Osmar Cabral. Então, eu vinha à noite... E não dava pra voltar, porque ficava muito tarde, perigoso. E a gente ensaiava direto, né? Sexta, sábado e às vezes domingo também. Né? E aí, quantas vezes eu dormi na casa de Geizinha? Chegava em casa, às vezes nem ensaiava mais, né? Ficava ouvindo, tirava dúvida. E não só na casa de Geizinha, eu já passei, naquela época, eu passei por várias outras casas, né? Não tinha carro, não tinha... Antigamente era mais difícil, né, a pessoa ter essa locomoção. Então, assim, me receberam muitas vezes. Eu lembro de algumas comidas deliciosas que a sua mãe fazia. Enfim, galinhada. Marcaram, assim, a nossa história. Teve um dia eu cheguei pra ele e falei assim, Marlene, me dá aquelas receitas de tal e tal prato. Porque, assim, me marcaram. E ela foi, escreveu tudinho pra mim, eu tenho guardado e já fiz aqui algumas vezes, deu certo. Marlene cozinha muito bem. Abraço, Marlene. Obrigada por tantas vezes nos receber aí na sua casa. Eu, Denise também, mais pra frente, né? Obrigada mesmo de coração e por vocês terem ajudado a conduzir esse grupo durante tanto tempo, né? A próxima pergunta que eu tenho aqui, que inclusive é para vocês dois, mas eu vou começar por Geizinha, ficar muito quietinha, né? Vou colocar a Geizinha para falar. Eu sei que tanto você, Genilson, quanto o Geise passaram por um momento difícil na vida de vocês com relação à depressão. Gente, depressão é uma doença. Ela não escolhe,
cara, não escolhe, sabe? Ela simplesmente vem e baqueia a vida da gente, né? Então eu queria que vocês compartilhassem um pouco desse momento que vocês vivenciaram, como é que vocês superaram, né? O que foi fundamental para vocês conseguirem se curar, enfim, fala pra gente. Bem, como você falou, ela vem de repente e no meu caso, como nós somos adventista de berço, você tem um preconceito de você mesmo. Como que eu posso ter depressão se eu tô ali num relacionamento com Deus, eu adoro a Deus, eu sou cristã? Como que eu, né, posso tá nessa situação? Então, a primeira coisa é quebrar essa barreira, que você pode ser cristão, pode estar ali em comunhão com Deus, que geralmente as pessoas falam, você está em depressão porque não está em comunhão com Deus, mas não é. Isso, mas não é. E aí eu tive que quebrar primeiro essa barreira de perceber que mesmo que eu estivesse tendo um relacionamento com Deus, eu precisava de ajuda médica. Foi em 2012 que eu parti para uma ajuda médica, procurei um psicólogo, né? E para começar o tratamento, mas foi aí que nesse período foi que posso te dizer que eu me agarrei mais ainda a Deus, porque você busca mais a Ele, porque você quer sair dessa situação, que é uma situação assim que, no meu caso, eu chorava muito. Eu tava conversando aqui com você, de repente eu já começava a chorar, e aí não dava vontade de fazer nada, você não quer levantar, você quer ficar quieto, você não quer ter convívio com o meio social, mas eu nunca deixei de fazer as atividades da igreja, né? E continuei envolvida aí com a música. Na época eu ainda estava no grupo Vida, né? Tanto é que eu acho que ninguém nunca percebeu, né? Tá, né? Às vezes as pessoas que estão próximas você não sabe o que tá se passando. Exatamente, né? Porque você tenta, né? É como se você fosse um personagem ali, né? Que as pessoas, você tá ali sorrindo, tá feliz e tal, mas só você sabe mesmo o que você tá passando. E como eu sempre tive envolvida assim com a música, eu posso te dizer que a música para mim é uma terapia. Assim, uma válvula de escape. É uma válvula de escape. Eu não solo, né? Uhum. Mas eu amo participar com o grupo, entre pessoas. Até participei uma parte também, um momento com coral. Só por conta das minhas atividades eu tive que acabar me ausentando. Mas eu gosto de cantar, de até dar aquela sensação assim, quentinha, assim, quando você tá cantando, é muito bom. E a música me resgatou. Como eu não desisti, né, eu lutava comigo mesmo de estar participando ali, ela me tirou desse momento da solidão, da depressão e tal. Não vou te dizer que hoje em dia eu estou 100%, né? É uma luta, assim, praticamente pra sempre, todo dia você tem que se forçar, né, a fazer o que você tem que fazer, mas assim, por exemplo, no Reaviva, quando chega às quintas, a gente sabe que os nossos ensaios são às quintas-feiras, porque eu sei que tem um ensaio, já dá aquela sessão, hoje o dia vai terminar com um ensaio, assim, daquelas coisas, assim, gostosas, assim, de estar ali. É isso. Não foi fácil, não é fácil. E você que está passando por isso, a primeira coisa é procurar ajuda médica, não se distanciar de Deus e não desistir. Porque às vezes a primeira coisa que a gente quer fazer é largar de tudo, né? Desistir, mas a gente tem que se forçar a fazer o que a gente precisa fazer e descobrir o que a gente gosta de fazer, porque aquilo que a gente gosta de fazer vai nos motivar ainda mais a gente continuar, né? Entendi. E você, Gênesis, foi em época diferente, né? Como é que foi isso? Eu ajudei ela a sair disso. Aí depois caiu. Isso acontece com o meu muita foi gente. antes.
Não, foi depois. Foi depois. Você descobriu, só que aí você teve aquela recaída, foi depois da minha. O meu foi em 2014 para início de 2015. Eu passei por uma situação muito forte, muito pesada, e a partir dali eu tive dificuldade para conseguir lidar com a situação, né? E foi se arrastando por um período grande, meses, e aí o cérebro não aguentou. E assim como a Geise, eu também tive dificuldade, porque eu sempre fui um cara muito equilibrado, sempre envolvido, sempre ativo, e do nada eu me via desanimado com coisas que eu olhava e falava assim, cara, aqui era para eu estar rindo, aqui era para eu estar feliz, aqui era para eu estar sentindo tal coisa. Então eu sempre fui uma pessoa muito analítica, autoanálise o tempo todo. Muito crítica de mim mesmo, até você perceber nos ensaios, né? Então eu comecei a perceber que eu não estava na minha normalidade. E aí eu comecei, né, a pesquisar, sempre muito autodidata em tudo que eu pego para fazer. E aí eu comecei a estudar a respeito, né? Falei, cara... Então você mesmo identificou que você estava com problema, nem de alguém lá? Não, eu mesmo. E assim, eu passando sozinho, sentindo as coisas sozinho, e eu analisando. Falei assim, bom, essa situação aqui era para eu estar sentindo tal coisa, só que eu não estou sentindo isso aqui. Aí eu comecei a perceber que eu não estava na minha normalidade. E aí o que acontece? Eu demorei para chegar nesse estágio, porque eu falei, caramba, não tem como, porque para mim quem tinha depressão era coisa de gente fresca. Né? Tem muito preconceito em relação a isso. Para mim era coisa de gente fresca, gente fraca da cabeça, né? Gente que não tinha Deus. Você tem Deus, você vai ter depressão? É igual a Geise falou. Sim. E hoje as pessoas continuam pensando assim. Então eu achava isso. Então, quando eu me vi numa situação que não era normal, e por conta dessa situação que aconteceu, que eu entrei num estágio de tristeza muito pesado, eu falei assim, não, tem que ter alguma coisa, não pode ser só isso. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Eu falei, eu acho que eu tô com depressão. E na época que eu tive isso aí, é a época que eu... Final de semana eu estava correndo 5, 10 km. Então estava fazendo atividade física, academia, 4, 5 vezes na semana, mais as corridas. Então, e aí eu falei, primeira coisa que eu fiz, fui fazer um check-up. Aí eu fiz um check-up, eu estava com um problema de pressão alta, a glicemia alta, e aí o médico até me encaminhou para uma especialista do coração para eu fazer uma bateria, né, de exame. Fez todos os exames, tudo normal. Aí eu fui fazer o exame de esteira, né? Aí o cara falou assim, olha, que você não aguentar mais, você fala que eu paro a máquina. E eu fui. Aí fiquei lá meia hora, a máquina já estava quase inclinada no máximo, na máxima velocidade, e eu de boa, porque eu estava acostumado a correr. E aí, enquanto eu corria ali, o médico foi conversando comigo e falou assim, por que você está fazendo esse exame? Eu falei assim, cara, eu tô com uns negócios esquisitos, e assim, assado, não tô sentindo bem. Ele falou assim, cara, é o seguinte, você não tem problema físico, não. Você não tem problema de saúde, não. Seu problema é emocional. Ele falou assim, porque essa velocidade, essa inclinação da máquina, uma pessoa que tem problema não aguenta. Você tá aí de boa, não tá nem suando. Aí foi quando, depois desses exames, eu falei, não, realmente eu tenho um problema. E aí foi quando eu fui no médico, o médico passou ali os remédios para dar uma ajudada, né? E aí eu comecei a tomar. Fiquei 2 anos aí fazendo o uso da medicação. E assim, eu era sempre assim, resistente a remédio. Eu nunca gostei de tomar remédio químico, porque a gente sabe que o que ele pode causar em algumas situações, né? Então, eu tomava, aí eu passava um tempo, eu me sentia bem, eu falei, vou parar. A hora que parava, aí eu... Tô me dando alta. Aí eu entrava de novo, aí eu voltava o remédio. E foi assim, só que aí, tipo assim, dependendo do remédio que você toma, você acaba ficando dependente. Eu não queria ficar dependente. Aí eu passei a estudar para ver remédios naturais que ajudavam. Por que acontece? O que é a depressão? Por que ela é uma doença? Porque você tem um jeito normal de funcionar, a parte hormonal principalmente.
E quando você passa por uma situação grave que te deixa triste e você não consegue sair, aquilo ali permanece no seu cérebro o tempo todo você pensando. E quanto mais você pensa, mais triste você fica, o seu cérebro para de produzir dopamina na quantidade necessária, ocitocina, e para também de produzir a serotonina, que são os hormônios do bem-estar. Quando para de produzir, o seu cérebro ele passa a funcionar de uma forma anormal. Então, tipo assim, se você não tem os hormônios do bem-estar, então tudo para você vai estar ruim. Então, o que acontece? O remédio, ele te ajuda, ele não resolve o problema. Ele te ajuda forçando o cérebro a produzir esses hormônios para você entrar num patamar de estabilidade para você tratar a causa que provocou aquilo. Então, você tem que procurar não só um médico, né? Na área de neuro, mas você precisa de um acompanhamento de um psicólogo, porque o psicólogo vai tratar a questão emocional. Então, depois que eu estudei e aprendi isso aí eu passei a ajudar as pessoas, né? Assim, porque ficava mais fácil identificar. E aí eu passei a tomar remédios naturais e essa minha pesquisa acabou virando uma lojinha virtual que eu tenho hoje, vendo produtos naturais. Olha só. Por causa disso, eu fui testando em mim mesmo algumas misturas de raízes, né? E aí eu fiz uma formulazinha, a pessoa estava com depressão, eu falo, toma isso aqui que vai resolver. E ajudei bastante gente com isso. Eu tinha um primo lá em São Paulo, por exemplo, que ele já fazia 2 anos tentando sair dos remédios. E a hora que ele passou a tomar, liguei para ele depois de uns 30 dias, falei, não, já parei com os remédios, aí já começou a praticar esporte. E o esporte, ele é importante. É importante para quem está passando por isso. E assim, essa é a parte física da coisa. Agora, a parte principal é que junto com tudo isso, você tem que buscar Deus. Porque uma das primeiras coisas que você perde a vontade é de orar. Você perde vontade de orar, você perde vontade de estudar a Bíblia. Você não sente a alegria mais, né? Só que acontece, você tem que forçar. A gente precisa de um esforço, né, para fazer isso aí, buscar Deus e ajuda. Aí todas essas coisas, remédio natural, exercício físico, a música, nesse ponto aí, tinha dias que eu ia para o ensaio, eu ia porque enquanto eu estava ensaiando, cantando principalmente uma música alegre, eu acho que de alguma forma a música, as frequências, né, a vibração da música trazia essa tranquilidade que a gente falou, e é uma verdade isso aí. Então a música ela tem esse papel importante, tanto é que você tem terapias hoje que os médicos usam frequências, né? Frequências de vibração sonoras produzidas na faixa de frequência que a gente escuta para até curar doenças, né? Então você vê que quando fala assim, a música é uma música coisa qualquer, não é. A música ela tem um poder gigante na gente. A gente foi feito para louvar, adorar a Deus, e a música tem esse papel. Então, quando você está numa situação de tristeza, você ouve uma música alegre, rapidinho o seu humor muda. É verdade. Porque a música ela tem esse poder, ela tem essa influência na gente. Bom, gente, não é fácil passar pelo que vocês passaram, e a gente sabe... É a doença do século, né? Depressão, ansiedade, quem não tem? Mas uma coisa que vocês falaram que é fundamental é sempre saber que não é porque sou cristão que eu não estou suscetível a ter uma doença como essa. Não é falta de Deus. É claro que pode ser que também, se a pessoa não tem um relacionamento, isso ajude, sim, mas esse não é. Então, o fato de você estar buscando a Deus ter um relacionamento, não necessariamente vai impedir que você tenha uma depressão. Enfim, agora, quebrar esse preconceito é importante, né? Até para você avançar nesse tratamento, nessa cura, né? Buscar a ajuda especializada. Sim. Porque tem gente também que acha, não, beleza, eu tô com depressão, então eu vou ser curada assim, só que através da oração. Deus deixou os médicos para nos ajudar. Exatamente. Né? Ele
dá sabedoria. Então é importantíssimo que a gente busque ajuda médica, sim. E mais uma vez, também não adianta tomar só o remédio. Não. Qualquer pessoa que tem depressão e que fica só nos remédios, ele não vai curar. Ele só, que nem o Genilson falou, ele vai dar uma equilibradazinha, mas você não vai tratar a causa. Exato. Então a gente precisa aí do psicólogo, né? Um trabalho em conjunto, né? Espiritual, aí tem o médico, tem o outro, e tem a família que vem e apoia. E como o Genilson falou, também buscar alguma coisa que te motiva bastante, né? É a música. Você também falou alguma coisa que te traz alegria. Te traz alegria. Então, assim, tem várias dicas aqui. Se você tá passando por um momento delicado na sua vida, ou tem algum parente, algum familiar, algum amigo que talvez esteja passando, né? Então é importante repensar algumas coisas, saber para onde que a gente deve caminhar para poder tratar. E a gente sabe que também não é algo rápido, não é do dia para noite que se cura. Você processo, ficou 2 anos, Geizinha. Eu fiquei 2 anos tomando remédio, né? Aí depois eu parei, e aí depois de acho que uns 2 anos depois, aí eu me vi livre totalmente, porque você tem que ressignificar a causa do problema. Isso. Quando você consegue ressignificar, então aí você se liberta, você não depende mais de nada, né? E por usar, no caso, raízes naturais, isso ajuda bastante, ajudou muito, né? E uma coisa que você falou, Érica, que é importante, a questão da oração, de buscar a Deus. Deus, ele vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então, se você tem condições de procurar uma ajuda de um especialista, um médico, um psicólogo, Deus, ele vai esperar que você faça a sua parte. Agora, a hora que você fizer a sua parte, aquilo que está ao seu alcance, aí ele entra com o sobrenatural, que é aquilo que a gente não consegue fazer. Então, isso é importante. Exatamente. Com certeza. Bom, eu quero falar aqui um pouco da jornada de vocês agora nesse Ministério Reaviva, né? A gente falou um pouco sobre o passado, sobre as histórias de vocês, mas dentro dessas histórias está também esse ministério. A Geizinha participou quando não tínhamos nem nome, né? Eu acho que eu já falei aqui de algum episódio anterior que a gente ficou muito tempo sem nome, era só o vocal, e a gente cantava só sempre só no Natal, né? Na cantata de Natal, até que a gente decidiu fazer algo mais permanente. Viemos com esse projeto de falar da volta de Jesus, então é uma mensagem urgente, é uma mensagem que precisa ser falada constantemente, então a gente começou a fazer nesse formato. E aí sim surgiu o nome, tá? Ministério Reaviva. Então, se você não acompanhou o primeiro episódio, a gente falou mais sobre esse assunto, mas você pode voltar lá e acompanhar, tá? Com o Estevam e a Irene contando um pouquinho mais dessa história. Então, a Geizinha participou em 2019. 19. Foi na segunda cantata, que foi lá na Orla do Quase Lá. Foi Quase Lá. Acho que foi 2018, então. Foi. É que a gente fez 2 anos seguidos. 2018. E nessa época, Genilson ainda não estava, né? Genilson acompanhava de longe. Só de longe. Foi assistir a gente cantando, Genilson? Foi. Opa. Então tá bom. E depois, você estava me dizendo aqui em off que você acompanhou uma das cantatas, já trabalhando mais ali na parte técnica, ajudando nos ensaios. Sim, nos ensaios, né? Acho que foi 1 ou 2 vezes eu ajudei a montar a estrutura lá para captar o som, para fazer uma gravação, para sentir como que tava, né? Lá junto com o Estevam. E assim, eu falo, cara, eu preciso participar disso aqui. Mas assim, eu ficava na minha, né? igual a Rutinha falou isso também. Como que faz pra participar? Será que tem que se inscrever? Eu ficava na minha, porque assim, a gente que gosta da música, é um negócio, você tocar com orquestra ao vivo, é um negócio que não é todo lugar que você consegue, né? Então você via os ensaios, os instrumentos, aquela orquestra, assim, o poder da música, né? Então eu falei, cara, eu preciso entrar nesse negócio aí, qualquer hora dessa. Mas ficar na minha, né? Nunca fui de me oferecer, não. Mas, assim, eu admirava o trabalho. Quando a Geise participou, foi em 2019, né? Eu fiquei muito feliz. 2018, né? Eu fiquei muito feliz por ela. Falei, caramba, ó, minha irmã tá lá. Aí eu dá uma apresentação, ó, aquela ali é minha irmã.
Ela contando, o irmão babão, né? Ai, ai. E aí, Geise, no ano passado, o Genilson entrou, né? Até você falou aqui agora de orquestra, você ainda não cantou com a orquestra, né? Porque no ano passado... Não, a gente fez o Natal. A gente fez o Natal. Fizemos Natal. Então fez já. Então, esse ano tem mais, né? Agora, por exemplo, o Geizinha participou um ano, não tinha Genilson ali perto. Não. E no ano passado, o Genilson finalmente chegou, né, para nos ajudar. O Senhor teve misericórdia. Diz que tudo é seu tempo, né? Mas fala pra gente, Geizinha, como que foi isso, né? Porque, assim, uma coisa, você tá lá, tudo bem, tem a música, tem tudo, mas cantar com o Genilson, eu imagino que você cantou a vida inteira junto com ele, a questão de família, então eu imagino que tenha sido algo a mais, tenha uma pitada diferente, então explica aí pra gente como é que foi. Mas antes de chegar nisso daí, diferente do meu irmão, eu nunca imaginei fazer parte do vocal ou desse grande ministério que hoje tem o nome do Reaviva, né? E aí eu recebi uma ligação, um número diferente, geralmente eu não atendo números estranhos. E aí esse número eu atendi, aí era a Yara. Isso no 2018, né? Aí a Yara falou assim, Geise, eu queria te fazer um convite, não lembro bem quais foram as palavras, né? Mas em resumo, para você participar do ministério, do vocal e tal. Aí ela explicou que era da cantata, eu falei assim, não, eu conheço, já assisti e tal. Aí ela falou assim, queria te convidar a fazer parte, a gente tá precisando de um soprano, nosso primeiro ensaio vai ser no dia tal e tal. Aí eu peguei e falei assim, tem certeza que você tá falando com a pessoa certa? Porque eu tinha visto o vocal lá, né, pessoas, digamos assim, que eu sou super fã, que cantam super bem, né? Aí ela falou assim, sim, você não é a Geise, irmã do Genilson? Tá. Porque eu sou conhecida como Geise, irmã do Genilson e filha do Genésio. Aí ela falou assim, não, eu estou falando com a pessoa certa. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí eu fui no dia do ensaio, aí cheguei lá e tinha a Eriquinha, né, que até então eu não sabia, né, que tava lá no meio. E aí eu vi todas aquelas pessoas que cantam super bem, né, eu pensei comigo, será que sou eu mesmo? Até parece, né? Aí foi quando eu me envolvi, né, durante todo aquele ano participando lá e foi muito bom. E aí, quando foi no ano passado, meu irmão, a gente foi convidada novamente, né? E aí meu irmão veio com a notícia que ele tinha sido chamado também. Meu coração, né? Porque novamente a gente estaria junto, né? E meu irmão é tudo pra mim, né? Declaração de amor aqui agora. Meu irmão. E a gente se ama bastante lá em casa. E a pessoa responsável por tudo isso é o meu pai, né? Meu pai é um cara assim diferente, fora do tempo dele, é uma pessoa muito altruísta. Eu não conheço ninguém tão altruísta como ele. E assim, a gente tinha problema, ele, vamos pra cima, nós vamos vencer, isso não dura o tempo todo. Tamo junto. E é sempre assim, às vezes a gente via um problema e queria fugir dele, que é o normal. Eu falei assim, não, o problema você acaba com o problema enfrentando ele de frente, encarando ele de frente, não é fugindo. Então a gente recebeu esse ensinamento, então a gente sempre teve um diálogo muito aberto lá em casa, de conversar sobre qualquer coisa, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. E isso fez a gente ser o que a gente é hoje. Então assim, quando a gente fala da gente, a gente emociona. Porque a gente se gosta de verdade. E a gente tem uma trajetória de muitos anos juntos e não quer dizer que é um mar de rosa. Tem vezes que a gente discute. Como toda a família. Mas assim, a discussão nossa a discussão nossa é uma discussão em cima de ideias, não de sentimento. Então, acabou aquilo ali, a gente já olhava um pro outro e começava a rir. Né? E eu mesmo, quando era mais novo no Grupo Vida, várias vezes tratei meu pai mal. E eu peço perdão para ele até hoje. Porque assim, a gente é mais novo, é muito afoito, muito adrenalina, muito nervoso, impaciente.
E várias vezes eu lá da frente eu chamava a atenção dele lá no fundo. E ele, meu pai, eu tipo assim, olhava ele como se fosse alguém, como se não fosse o pai, né? Eu esquecia às vezes da posição dele. E aí depois eu ia e pedia perdão pra ele, desculpe, e tá tudo certo. E sempre foi assim em casa, sempre foi assim. Nossa, quanta importância essa questão do relacionamento, da família e principalmente dos princípios que a gente traz da nossa família, né? E isso é visível. Eu sempre admirei demais a família de vocês, né? Tem um carinho muito grande, extraordinário. E eu sempre olho com muito amor, né? Agora eu frequento aqui a Central de Várzea Grande de novo. E a Marlene, por exemplo, ela tá sempre naquele mesmo lugarzinho, né? Eu passo lá, vejo ela, cumprimento ela, eu sinto aquele quentinho no coração, sabe? Como se fosse família também, né? Não é à toa que a gente ficou tanto tempo cantando junto. Genésio geralmente tá lá também no som até hoje, ele sempre ajuda bastante, né? Até hoje tá lá. Então, às vezes, a gente acaba vendo a Marlene mais sozinha, mas, ó, acho que no domingo eu achei tão bonitinho ver os dois saindo da igreja de mão dada. Ah, que gracinha. É muito importante nesse envolvimento da família, esse carinho, esse amor, respeito, né? Então, isso é muito importante. Mas olha só, tem uma pergunta para você que eu não coloquei nem no nosso roteiro. Cuidado com a pergunta. Em alguns momentos eu já fiquei pensando sobre isso, sabe, uma curiosidade minha. Porque assim, você é uma pessoa que, desde que eu conheço, tá à frente, dirigindo um grupo, ensaiando e tal, muito tempo no Grupo Vida, depois no Kadosh. E agora você tá no Ministério Reaviva, onde você não é a pessoa que ensaia. Você tá sendo ensaiado, né? É diferente você ter uma outra pessoa lá conduzindo. Ser mandado, né? Como que é isso pra você, né? Qual é a sensação, né? Porque você tem uma capacidade enorme, grande, tanto quanto o Estevam que tá lá também. Aluno. Mas agora você tá, né? Não sei como que me fala. Para mim é muito tranquilo, Érica. É assim, porque a gente está ali em prol de algo grande. Então, não sou eu que estou à frente do projeto do Reaviva, graças a Deus, porque é muita coisa. Mas eu estou feliz por participar, por poder contribuir, né? Tanto vocalmente como na parte técnica. E é muito tranquilo. É igual eu estava falando, se eu erro e a minha atenção é chamada, cara, não é porque o cara não gosta de mim. Ué, eu errei, acabou, errou ali, corrige e a vida que segue. Você não vai levar isso pro lado pessoal, né? Então, eu sou muito desse tipo. Então, por exemplo, se a gente discute aqui ideia e tal, acabou aqui, você ri pra mim, eu já vou rir pra você e zerou. É desse jeito. Então é muito tranquilo ali a instrução do Estevam, o rapaz novo, né? Porque eu não sou tão novo, mas já fui. Mas eu tinha na minha época essa gana, essa busca, essa energia que ele tem, né? E eu fico olhando, e ele é fruto de coisas que eu fiz lá de trás. Porque eu venho da época do Grupo Vida, do Grupo Joias, aquele grupo masculino que a gente fez para começar a cantar nos lugares. Então, eram coisas que na época eles eram jovenzinhos. Então, eles olhavam e não, eu quero isso para mim. E hoje, ver eles fazendo isso aí, é aquela questão que o se eu não me engano, acho que é o apóstolo Paulo que fala que, né? Não, João Batista, é importante que ele cresça e eu diminua. Então, eu fico feliz, eu fico muito feliz. E de boa, tranquilo demais. Legal. E assim, pra gente é um prazer imenso ter pessoas tão capacitadas ali perto da gente, porque um ajuda o outro. Eu sempre vejo assim, né? Tem muito. A maioria dali são pessoas que cantam há muito tempo, então traz uma história de vida, traz uma bagagem, já traz um conhecimento. Eu, por exemplo, né? Isso que momento revelação. se eu tô aqui hoje, também porque eu tive uma trajetória. Eu tenho que vir aqui nesse programa para ser entrevistada também em algum momento. Vamos agendar. Né? Mas olha só, eu olhando lá para trás, eu sempre fui, ao contrário da Geizinha que não gosta de solar, durante muito tempo da minha vida eu fui só solista. Então eu andava com a Cuiabá Várzea Grande cantando solo. E antes ainda de entrar no Grupo Vida, por um breve momento, né, um breve tempo assim, eu cantei
em um grupo lá da igreja do Tijucal, que quem estava à frente era o David. Então foi o meu primeiro contato com a música na forma de harmonia, porque até então... Harmonia conjunto, solo, né? Um conjunto, eu tinha harmonia, né? E aí depois tive a oportunidade de cantar no grupo Vida e muito tempo ali aprendendo. Mas eu sempre fui assim, uma pessoa que, como eu sempre cantei solo, e eu só sabia a minha voz, não tinha esse negócio de... Aí, meu ouvido era viciado, assim. Se eu ouvisse alguém cantando do meu lado uma outra voz, a minha tendência era ir junto. Então, durante todo esse tempo cantando em grupo, foi um aprendizado para mim, para eu, né, me concentrar aqui na minha voz, mas sempre foi muita concentração, porque se eu começasse a prestar atenção na voz dos outros, eu ia junto. E aí, Genilson, você botava o terror. Se o pessoal não estivesse ensaiando direito, ele falava assim: olha, porque eu vou fazer quartetinho, que eu vou pegar um de cada voz. Meu coração quase saía pela boca, porque pra mim, se isso acontecesse, eu não ia segurar minha voz, porque eu ia cantar cada um de uma voz, eu ia estar sozinha, eu não ia segurar minha voz, eu ia atrás dos outros. Gente do céu. Eu precisava de vocês seguros na voz, porque eu tinha minhas loucuras musicais. Né? Assim como o Estevam tem as deles hoje, eu tinha as minhas na época. Então, assim, eu tinha muita referência de artistas internacionais. Na época, eu ouvia muito a capela, ouvia First Call, Amy Grant, Michael Smith, né, o Steve Green. Então, eu tinha uma referência muito internacional de harmonias que não eram harmonias quadradas, né? Uhum. A música, ela não, nessa época, ela não era tão desenvolvida no Brasil como ela é hoje. Então, a maioria do que tinha no Brasil era cópia ou versões de coisas do exterior, né? Americana, principalmente. Então, quando eu começava a ensaiar uma música, eu já vinha na minha mente aquelas harmonias quebradas, né? Uhum. Que eu achava muito bonito. Então, se a pessoa não tivesse firme na voz, não dava para eu colocar uma quinta, uma sexta voz. Então, aí eu torturava mesmo, era cruel. Eu gostava das harmonias. Quando eu entrei no Reaviva, a primeira cantata, não sei, teve uma cantata que a gente saiu que tinha notas muito agudas. Eu amava essa cantata, porque quanto mais agudo, eu acho que é um desafio ali para estar cantando. E até falando, você falou aí de desenvolver que você era muito solista, quando eu entrei no Grupo Vida foi a minha primeira parte, né, assim, tirando a família ali que eu cresci, com a minha família cantando e tal, foi quando eu entrei para cantar em grupo mesmo, em 96. Só que eu fiquei só um ano, porque em 97 eu fui pro colégio interno. E aí eu chorei um ano, né? Porque tava no colégio interno. Só que daí, naquele ano, graças a Deus, o que era até o Silmar Correia, ele tava no colégio, que era o IAP, e aí resolveu formar o Coral Jovem. E aí abriu a vaga para fazer teste, aí eu pensei, por que não? Né? Aí eu fiz o teste, aí passei, e aí no coral... Aí eu cantei os 3 anos, o coral até gravou o CD, que é o Deus é tão bom pra mim, né? Que a gente teve participação, né, do coral cantando. Mas no coral que eu desenvolvi o ouvido pra cantar, pra me manter ali na minha voz. Porque o coral tem um volume muito grande de vozes e você tem que manter ali a sua voz. Aí foi que eu desenvolvi. Aí em 99 aí eu voltei de novo e voltei pro Vida e chorei mais um ano porque eu não queria ter voltado, eu queria continuar no colégio interno. Ai, quantas histórias, mas se não fosse toda essa escola, esse desenvolvimento que foi ali dentro, eu não estaria aqui hoje também não, né? Porque ia ser sempre somente solista. E aí, acho que em 2012 eu montei o Quarteto Luz. E às vezes eu olho pra trás e falo assim, gente, eu consigo cantar em quarteto. Na época do Vida, eu morria de medo, porque o Genilson falava que ia montar os quartetinhos e eu não ia conseguir segurar minha voz, me manter. Mas você vê como foi, desenvolvimento. Sim, né? Tem coisa, processo, né? Tem coisa que você já nasce com aquilo, outros não. É uma habilidade que você tem que buscar. Aos poucos você vai aprendendo, né? E tendo essa segurança, e comigo foi assim. Então, hoje eu consigo, né?
consegui sobreviver em um quarteto. Mas até hoje eu tenho que ficar muito atenta à minha voz, porque a minha tendência parece que é sempre dar uma escorregadinha. Mas sobrevivi hoje, tá aqui, né, junto. E um privilégio muito grande pra mim. E até por isso também queria aproveitar para gravar esse podcast com vocês, né? Poder cantar junto novamente, porque a gente passou bastante tempo, assim, eu por conta do quarteto, né, ficou corrida as agendas, então eu fui dar atenção mais pro quarteto, e vocês permaneceram cantando, né, e agora ter essa oportunidade de cantar ali junto de novo, pra mim, muito bom. Maravilhoso, né. E o que me deixa feliz, né, nessa história toda, eu digo pra, assim, quando a gente tá conversando entre eu e meu pai, ou outros amigos das antigas, né, eu começo a analisar a história dos componentes do Vida, por exemplo, e de outros que foram influenciados pela nossa geração. O Grupo Vida, ele acabou sendo tipo um celeiro de formação para vários cantores. Então, quando eu olho para a grande maioria do pessoal que passou pelo Vida, eles estão em algum ministério na igreja. Ou estão no Ministério da Música, ou estão cantando em quarteto, ou estão cantando em outros grupos. Tem o seu irmão, por exemplo, o Elton, que era difícil, Elton. Era difícil. Mas foi lá no Vida que ele começou, né? Ter esse contato mais diferente de harmonia. E hoje ele está no Valores, né? Você depois formou o quarteto lá com a Denise, e muitos outros que passaram e estão ativos hoje na igreja, né? Então, quando eu recebi o convite para participar do Reaviva agora ano passado, né, 2023, eu estava num momento meio complicado da minha vida, muita correria, muita coisa para fazer, né? E eu precisava de alguma coisa para eu manter meu foco. Então, esse convite veio num momento muito importante da minha vida. De momento de decisão, de autorreflexão, de análise interna de alguns valores. E o Reaviva, participar dos ensaios com orquestra, os vocais, foi muito importante porque me relembrou quando eu tinha aqueles momentos com vocês lá no Vida, né? A gente cantando, os ensaios, aquela empolgação, as músicas que aquecem o coração da gente. Então, foi muito importante para atravessar um momento importante da minha vida, um momento de decisão, de escolhas, e estamos aí até hoje. Então, quando o Estevão me ligou, eu fiquei na dúvida, falei, será que eu aceito, será que não? Porque eu comecei a avaliar se eu ia dar conta, né? E eu falei para o Estevão, Estevão, eu sempre quis participar, né, do Reaviva, eu sempre quis participar, mas eu tenho compromisso na igreja, eu tô como ancião, eu tô como tesoureiro, eu ajudo a equipe do som, então é muita coisa. Ele falou assim, não tem problema, a gente vai se ajudando. Eu falei assim, cara, se for assim, tô dentro, né? E realmente tem sido assim, né? Tem ensaios que eu não posso ir, né? E tem outros que eu também não vou. Tem isso. Mas eu sempre falo com o Estevão, eu falei, Estevão, cara, olha, você fica à vontade para, se eu não estiver atendendo expectativa, eu não der conta, você pode me tirar, nossa amizade é a mesma, mas eu tenho alguns compromissos que eu não consigo faltar, né? Mas tem dado certo, tenho conseguido. E espero que continue dando. Certo, mas é complicado, porque a gente não tem só o Reaviva para lidar, né? A gente tem as outras coisas que a gente participa na igreja também. A gente tem que conciliar, além da família também, né? A gente já até falou em alguns outros episódios sobre esse assunto. Tem que conciliar a família, tem que conciliar a igreja e o pessoal que está dentro desse ministério, e até uma coisa primordial quando vão ser convidados é que sejam pessoas ativas. Então, a pessoa que de repente não está muito afim, né, não tem muito relacionamento com Deus, está só esquentando o banco, por exemplo, a gente entende que talvez seja uma pessoa que não vai agregar tanto, né? Sim. Que não vai ter essa responsabilidade, e a gente está buscando pessoas que realmente queiram seguir nesse propósito, que queiram falar de Jesus, que queiram pregar, que ele vai voltar. Então a gente precisa de pessoas que estão envolvidas, só que é uma faca de dois gumes, né?
ao mesmo tempo que é muito bom, é positivo, é o que a gente quer, a gente se esbarra nos compromissos, nos inúmeros compromissos que os componentes têm, né? Sim. Até por isso, agora esse ano, nossos ensaios na quinta, né? Sim. E ainda assim, de vez em quando, tem gente que tem uma comissão na quinta-feira. Sim, acontece, né? E assim, o único dia que eu estava tendo livre na semana era a segunda-feira. Já não tenho livre mais. Hoje, para vir aqui, eu tive que cancelar algumas coisas. Opa! Então, assim, mas o que a gente percebe na igreja de uma forma geral é que Deus capacita. E quando Ele capacita a gente, você acaba sempre vendo, no geral, as mesmas pessoas tendo vários cargos. Porque Deus usa quem se predispõe a ser usado por Ele. Vai aumentando os talentos, igual aquela parábola, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando eu já parei para olhar a minha vida, assim, quem eu era, quem eu sou, o que eu aprendi nessa caminhada, eu vejo o poder extraordinário de Deus, porque tudo isso que eu acabei construindo e está hoje participando do Reaviva é fruto de uma oração que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Que eu peguei um sax, eu fui visitar um amigo do meu pai, tinha um instrumento lá, eu olhei, vi brilhando dentro da caixa, uma caixa velha, aí abri e falei, pai, vê com ele se esse cara vende esse negócio aí. Eu nem sabia o nome do instrumento. E aí, guri, né, eu tinha 14 anos, e meu pai conversando com um amigo dele, e aquele guri chato, né, incomodando. E aí o rapaz percebeu, eu falei, o que ele tá perguntando aí? Ele, não, ele tava querendo saber se você vende esse instrumento aí. Ele falou, esse é um saxofone, eu tenho ele já faz 24 anos. E ele falou assim, faz assim, leva pro menino aí, se ele desenrolar, aí a gente conversa depois. E aí eu cheguei em casa com um instrumento, e eu achando que era igual tocar piano notinha por notinha, ou flauta doce que eu já tocava, né? E aí montei aquele negócio e soprei e não saiu nada. E aí eu falei, Senhor, agora... Mas assim, como a gente sempre foi muito estimulado pelo meu pai a orar, na hora que eu fiz esse teste que não saiu nada, eu falei assim, eu vou tocar esse instrumento aqui. Eu falei, Senhor, eu quero pedir para o Senhor me dar o dom da música, que eu tocar esse instrumento aqui, o que precisar, eu quero ser o cara da música. E realmente foi o que Deus fez na minha vida, né? Tocar não só sax, mas outros instrumentos também. E depois dirigir um grupo, através dessa história toda, estimular outros jovens que hoje estão seguindo a mesma trajetória, o mesmo caminho, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus. Deus é extraordinário. É verdade. Na vida toda. E assim, eu sempre falo que depois que você entra no universo da música, parece que você não sai mais, né? Não, isso é especial. Música e som e acabou. Isso aí tá escravizado. E ainda bem que lá no céu a gente vai continuar cantando, né? Tá tudo certo. Cantar bonito mesmo. Isso. Sem aqueles pigarros na garganta, né? Sem ficar escorregando pra voz do amigo. Vai ser uma bênção. Olha, tem mais uma perguntinha especial que eu queria saber de vocês. Porque assim, vocês são adventistas de berço, né? Como vocês falaram aqui, tiveram todo o ensinamento dos pais de vocês, os valores, os princípios cristãos que eles passaram, mas vocês permanecem fiéis a Deus até hoje. E a gente sabe que tem, né? Por mais que os pais ensinem, né? Dê o seu melhor, nem sempre a pessoa fica, né, na igreja. Às vezes o jovem ele sai, quer viver as aventuras, mas vocês permaneceram fiéis, né? Porque além de vocês aprenderem com eles, vocês desenvolveram um relacionamento com Jesus, que é o mais importante para que a gente permaneça, né? Então eu queria que vocês me falassem assim, qual que é o segredo, a principal motivação de vocês nessa jornada, de permanecer nessa jornada, e qual é a maior esperança de vocês? Geizinha, que tá quietinha, vai falar primeiro. Bem, como você mesmo falou, né? Na verdade, nossos pais foram exemplos, né? Para nossa vida cristã. Papai sempre esteve envolvido na igreja. Se deixasse, dormia lá, né? Porque ele chegava cedo e saía tarde. E então, digamos, eu posso dizer assim que nossos pais foram uma inspiração assim, para nossa vida cristã. Mas é claro que não basta você
só se espelhar em alguém, você também tem que fazer a sua parte, né? Então é aquela coisa, tem dia que você não quer ler a Bíblia, você não quer estudar a lição, você às vezes não quer nem orar, mas é aquela coisa de você cair, mas você tá sempre levantando e buscando a Deus para você ter um relacionamento o mais fidedigno possível. E a maior esperança que a gente tem, né, é a volta de Jesus e encontrar lá os familiares que a gente perdeu aqui. No meu caso, assim, que eu tenho, assim, guardado, assim, muito no meu coração, assim, é a minha tia Graça, que você conheceu. A esperança de encontrar ela lá no céu, que é a nossa maior esperança, né, da gente, aquelas pessoas que a gente perdeu aqui na terra, da gente encontrar no céu, rever os amigos lá que a gente tanto ama aqui também lá, para estar junto com a gente, e a gente mesmo também, né, está pronto para ir para lá. É isso. Muito bem. E você, senhor Genilson? Então, a questão da família é algo muito importante, porque não basta só falar de Jesus em casa. Os pais, eles têm que viver e eles têm que testemunhar. A maior mensagem que eles passam para os filhos é a própria vida deles, é o testemunho. Então, lá em casa, meus pais sempre foram de orar, de participar na igreja, apesar que participar na igreja não quer dizer muita coisa em relação à salvação, né? Sim. O que salva é o nosso relacionamento com Jesus. Então, essa questão da oração, meu pai sempre foi diferenciado nesse aspecto. Então, às vezes eu estava lá na oficina lá e desmontando alguma coisa ou arrumando alguma coisa e caiu um parafusinho pequeno lá na oficina. E aí eu já ia correr pro meu pai. Pai, perdi o parafuso assim assado e agora não dá para montar o negócio. Aí ele olhava para mim assim, você já orou? Eu falei, ainda não, então você vai e ora. Se depois de orar você não achar, você vem aqui que eu te ajudo a procurar. Olha só. Então, eu nunca precisei voltar para pedir para ele me ajudar a procurar. Aí você vê, um Deus que te atende com um parafusinho, que é um trem insignificante. Se ele não ouvisse minha oração com aquele parafusinho, muitos outros que eu perdi, não ia fazer muita diferença. Mas aquele parafusinho, ou os parafusinhos da minha vida, fizeram a diferença no meu relacionamento com Deus. Então, qualquer problema, qualquer coisa que eu sempre tive na minha vida, primeira coisa, oração. Primeira coisa, oração. E isso é o que faz a gente permanecer. Então, os pais podem fazer tudo de certo, podem orar pelos filhos, dar o testemunho, mas aí entra a questão da experiência do filho também com Deus, dos filhos, né? Então, por mais que a gente, como pais, que hoje eu também sou pai, a gente passe as informações corretas, dê o nosso melhor, tem um livre-arbítrio. Então, aí vai depender do filho fazer o desenvolvimento, o crescimento espiritual dele. Mas, assim, eu lembro que todo dia, 6 horas, 6:30 da manhã, meu pai batia lá na porta do quarto e dava um assovio característico dele. Esse era assovio. Aí a gente já sabia que tinha hora do culto. Tinha que levantar, né, ir lá e fazer o culto. Então a gente nunca saía de casa sem antes a gente ler a Bíblia, ler a lição, estudar um pouco, orar. Então sempre foi assim. Então isso aí a gente foi desenvolvendo ao nosso relacionamento, a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, né? Mas tudo em casa, pelo exemplo, pelo testemunho. É isso aí. Então você que está nos acompanhando sabe quanto é importante essa integração da família, essa coisa que se passa dos princípios e dos valores para que lá na frente, né, os filhos consigam fazer suas próprias escolhas e, de preferência, continuar nos caminhos de Jesus. Gente, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom compartilhar as histórias.
Senão a gente vai ficar aqui muito... História é o que não falta, né? Muitas histórias. Tudo aqui foi muito resumido. Não dá pra... Ainda mais com 2 pessoas, não dá pra contar uma história de vida em tão pouco tempo. Mas eu creio que você conseguiu conhecer um pouquinho mais, né? Da Geizinha, um pouquinho mais do GG. Os apelidos, né? Inclusive, a gente já falou de você aqui em outros podcasts. Não sei se você assistiu. Se não assistiu, faz favor. Vai lá, curtir, do Marcos, compartilhar, tá? Você aí também compartilha. Deixa o seu comentário aqui pra gente, pra que a gente saiba o que você tá achando dessas histórias. Se você... tem alguém que você quer ver aqui, tem algum testemunho que você sabe que é fruto desse ministério que está sendo desenvolvido, conta pra gente, né, para que a gente possa trazer mais pessoas aqui para compartilhar suas histórias conosco. E eu desejo muito que Deus abençoe você, sua família, Genilson, você, sua família, Amém. todas as pessoas que estão à sua volta, e que vocês permaneçam firmes em Jesus e firmes também na área da música, né? Porque tá aí a vida inteira e a gente sabe que não é um ministério fácil. Não. Tá? A gente sempre tem as provas. Não é fácil trabalhar na área da música, mas com Deus à frente eu tenho certeza. Com certeza. Que a gente... Eu estava até conversando com a Geis alguns meses atrás. Aí, ela chegou para mim... eu já podia ir pro céu, né? Aí eu falei pra ela assim, por quê? Ela falou assim, eu não tenho mais nada pra viver aqui, não. Eu falei, é verdade, eu também sinto isso. Então, aqui não é nosso lugar, a gente está aqui só de passagem. Então, o anseio nosso é de morar com Jesus, morar no céu. A gente não vai haver mais separação de família, não vai haver mais morte. Então, deve ser o nosso maior anseio. Por ser o nosso maior anseio, a gente tem que representar esse anseio nas nossas atitudes, no nosso relacionamento com Deus. É isso aí. E aí a gente vai pregando, né? Porque a gente quer ir para o céu e a gente quer que você também vá. Né? Então você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando, já falei aqui em outros episódios, de repente você é uma pessoa que não conhece muito da Bíblia, deseja um estudo bíblico, aproveita para deixar o seu contato aí, né? Dá um alô para que a gente fale com você. Então você tem a oportunidade de conhecer sobre esse Jesus maravilhoso, saber como ter intimidade com Jesus e sobre essa maior esperança que a gente sempre tem falado, né? Que é a volta de Jesus, que está muito em breve. É isso. Gente, obrigada mais uma vez, que Deus abençoe. Obrigada a você que ficou até agora. E a gente se encontra nos nossos próximos episódios, tá bom? Não perca, se você deixou de assistir algum aí para trás, aproveita para ir lá. Maratona aí com a gente para você conhecer um pouquinho das histórias de cada uma das pessoas que ajudam esse ministério em avante, porque sozinho ninguém faz nada, né? Então, obrigada, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.